Olá, sou Rani Paula, do Movimento Espírita de Alagoinhas. Faço parte do movimento há 10 anos, há mais de 10 anos. Esses 10 anos trabalhando, né, e levando a doutrina em doutrinárias, como médio passista, trabalho de magnetismo, também em mediúnicas, trabalhos de mediúnicas. Já fiz parte, já fui trabalhadora e colaboradora tanto da União Espírita de Alagoinhas, como do Cristanato União Paz e Caridade, e sou membro também do CR4 como coordenadora do setor família. Eu estou aqui a convite do podcast MEC, que tem como objetivo divulgar o Evangelho de Jesus nas plataformas digitais. E hoje eu fui convidada a falar sobre autoaceitação, o caminho para a autoestima. É um tema que a gente vai trabalhar aí o Setembro Amarelo, a valorização da vida. Mas antes de falar sobre esse tema, eu convido todos vocês, a entrar em conexão com as palavras do Mestre Jesus, com o amor do Mestre Jesus, com a energia crística. Respire fundo, solte o ar pela boca. Faça isso mais 2 vezes. E convidando o Mestre Jesus para os nossos lares, para os nossos corações, eu convido você a permitir que essas palavras possam serem como sementes plantadas no terreno fértil e que elas possam germinar, auxiliando em novas crenças, novos pensamentos, novas conexões e novas possibilidades de caminhar. Que o Mestre Jesus esteja conosco, assim seja. E falar de autoaceitação é interessante, né? Que quando a gente pensa nesse autoaceitação, autoestima, a gente está trazendo um olhar para a gente mesmo. É a importância de entender que somos um universo e que o nosso universo estruturado, em equilíbrio, saudável, ele pode transbordar na rede que está ao nosso redor, nos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor e fazer e construir um mundo melhor. Quando a gente pensa em autoaceitação, que é o convite, né, que eu fui aqui, que me foi proposto a pensar, a autoaceitação, ela tem muito a ver com autoconhecimento. Então, essa autoaceitação não é você simplesmente dizer assim, não, eu sou assim e foi isso que aconteceu e foi dessa forma e acabou. Na verdade, a autoaceitação, ela traz uma plena consciência das coisas que construíram você, das coisas que te atravessaram, né, da rede familiar que você está imersa, na sociedade que você está imersa. E a autoestima, que é quando a gente vai se autoaceitando, a gente consegue construindo uma imagem melhor de nós mesmos, ou seja, uma autoestima, ela também vai construir o amor próprio. O amor que é tão dito e tão falado nas palavras do nosso Mestre Jesus e tão importante para a gente construir uma sociedade com mais valorização à vida. Quando a pessoa ela tem distorção na própria imagem, então ela não consegue entender as qualidades, ela não consegue entender os feitos, ela não consegue compreender que os fracassos, os erros, as falhas que ela cometeu, de alguma forma também podem ser ressignificados, redimensionados e que tiveram causas, né? E quando a gente fala assim que vieram de algum lugar, que tiveram situações que a levaram àqueles erros, não quer dizer que a gente está aqui inocentando totalmente. Não é uma inocência de que a pessoa não sabia o que fazer, né? E às vezes ela realmente não sabia, porque ela não tinha as ferramentas adequadas naquele momento para acertar. E isso é importante porque às vezes, inclusive, mesmo tendo as ferramentas adequadas, às vezes o momento não é propício, o ambiente não é propício. E quando a gente vai compreendendo essas pequenas coisitas, a gente vai aceitando a versão que a gente está nesse momento e vai aceitando a versão que a gente foi ontem, que a gente foi há 10 anos atrás, né? E essa autoaceitação não é que a gente vai cristalizar, estagnar e acabou, não. A autoaceitação é porque se eu não amo a versão que eu fui ontem,
dificilmente a versão de hoje vai conseguir algum processo de mudança. E esse amar não é que você vai amar e aceitar e que hoje ou que amanhã você não vai se propor a mudança. Esse amar também é o reconhecimento de que naquele momento era o que você podia fazer. Naquele momento era o que tinha na sua mão para poder você decidir determinada situação. E essa autoaceitação, ela perpassa pelo reconhecimento das suas qualidades, o reconhecimento dos seus limites, do que são seus dons naquele momento, né? Porque alguns dons a gente consegue ir desenvolvendo, de até onde você consegue chegar, quais são os lugares que lhes são confortáveis e quais são os lugares que você precisa se remodelar ou que talvez você nunca consiga, né? Não vamos dizer nunca, que é uma palavra muito forte, né? Mas assim, quais são os locais que dificilmente ou que você vai ter um desafio maior para se adaptar. E essa autoaceitação, ela não significa que você não vai mais mudar, né? É o reconhecimento apenas do que é bom em você, do que são as suas características positivas e quais são as características que precisam ser reformuladas. Por que isso é tão importante? Por que é tão importante a gente olhar para isso? Porque é isso que vai construir a imagem que a gente tem da gente mesmo. É isso que vai construir como você se sente, né? Esse processo de autoaceitação, esse ponto da autoaceitação, ele vai também reforçando a sua autoestima, que é essa autoavaliação, né? Esse sentimento de valor. Porque às vezes a pessoa observa, ela vai olhando para a vida dela e ela não aceita alguns momentos, alguns erros, algumas falhas, algumas situações. E por conta disso, ela vai construindo a pior versão dela mesma, né? A pior autoimagem dela mesma. E quando você vai compreendendo o que aconteceu, quando você vai compreendendo o que é positivo e o que é negativo em você, você vai também desenvolvendo uma afetividade pelas suas diversas versões, né? Vai desenvolvendo uma afetividade também e um valor por quem você é. Porque quando há uma ausência dessa autoestima, né? E a autoestima não é só você dizer que tá maravilhosa, que tá maravilhoso, que tá arrasando, que tá fazendo, que tá acontecendo. A autoestima, ela é uma construção interna que expande para o externo. Quando você não tem um lastro emocional, quando não tem um fortalecimento dessa autoestima, quando ela não é firme, raízes profundas, possivelmente vai desenvolver insegurança, incapacidade, sensação de capacidade, ansiedade. E se isso não for tratado, há um adoecimento psíquico que vai fazer com que você sinta que a sua vida não tem valor. E muitas vezes essa sensação, aliás, gente, todas as vezes essa sensação de que você não vale, que a sua vida não tem valor, ela é distorcida. Porque quando a gente vai olhar para a história dessa pessoa, na verdade ela tem vários feitos que ela não consegue maximizar, colocar a lupa ali e observar o quanto aquilo ali faz parte e constrói uma imagem, né? E fortalece também a história dela, o legado dela. Falar de autoaceitação não é algo simples, né? Não é algo fácil. Porque a autoaceitação, como tem a ver com autoconhecimento, como tem a ver com entendimento do que lhe é biológico, por exemplo, do que é da sua estrutura mental, do que é da sua composição espiritual, algo imenso, complexo, mas não é impossível, né? É complexo porque nós somos complexos. É complexo porque o Criador nos fez numa amorosidade e numa possibilidade da gente expandir. Então, essa complexidade ela não é negativa. Quando você entende todas as nuances do seu corpo biológico, do seu corpo mental e do seu corpo espiritual, você entra nesse processo de autoconhecimento e no despertar de consciência. A partir daí você vai se vendo, mesmo com as suas fragilidades, porque a gente às vezes precisa compreender que a gente carrega a essência do Criador e isso nos faz imagem e semelhança dele e nos possibilita que a gente possa mudar a qualquer momento que a gente queira. Mas a ideia de perfeição desenfreada, pensada pela sociedade,
ela é extremamente tóxica. E é a partir daí que isso abala a autoestima de todos, né? De todos e todas. E é esse sentimento de valor, da gente entender que o que a gente faz tem valor, que muitas vezes é recontar essa história, muitas vezes é entender esse processo de uma forma muito mais amorosa, afetuosa. E se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Procure ajuda do ponto de vista biológico, com a medicina, com os psicólogos, psiquiatras, os terapeutas. Procure ajuda na casa espírita. Procure ajuda para que você tenha a possibilidade de ser cuidado em todas as suas dimensões. Eu agradeço esse momento e encerro com a prece, pedindo ao Deus Pai Todo-Poderoso que essas reflexões e essas palavras possam ecoar nos corações e na alma, no espírito daqueles que ouvem. E que cada palavra tenha servido como uma semente a ser regada, florescida na primavera, nesse setembro e durante todo o nosso ano e ao longo da vida. Que a espiritualidade amiga possa interceder sobre todas as dores, angústias, medos e anseios e que possamos construir uma vida com mais leveza. Que assim seja.